Boa noite, sou Henrique Gema e este é o projeto Mundo Real sobre o CPU IBM PowerPC. O PowerPC é um acrônimo para Perform Optimization with Enhanced RISC e Performance Computing, por ser um computador com conjunto reduzido de instruções e desenhado para aproveitar o melhor da sua arquitetura de microprocessadores, ISA. Ele foi criado pela aliança AIM, formada pelas gigantes Apple, IBM e Motorola, em 1991. E passou em 2006 a se chamar PowerISA. O ecossistema PowerPC foi o pilar da AIM na guerra contra outra aliança que estava dominando o cenário de TI, a Intel, formada pela Intel e a Microsoft, com o sistema operacional Windows. Entretanto, uma grande vantagem que mantém vivo o ecossistema PowerPC é o fato dele ser aberto. Ou seja, o ISA, Instruction Set Architecture, é definido por um consórcio e disponibilizado para que qualquer um possa projetar e fabricar um processador compatível com o PowerPC. O impacto desse ecossistema foi sem precedentes na história da computação dos anos 90, se mantendo viva até hoje, mesmo que com menos prestígio. Inicialmente, a arquitetura foi desenvolvida para computadores pessoais, equipando os Power Macintosh, PowerBook, iMac, iBook e Xserve da Apple, de 1994 a 2006. Desde então, tornou-se um nicho para computadores pessoais, que se mantém popular para processadores embedded de alta performance, como em satélites, rovers que estão em Marte e na sétima geração de videogames, com os PlayStation 3, Nintendo Wii e GameCube e Xbox 360. Da Microsoft. O CPU possui versões em 32 e 64 bits. Inicialmente, todos os PowerPCs, incluindo as implementações de 64 bits, utilizavam as instruções de tamanho fixo de 32 bits. Os modelos iniciais possuíam 32 registradores de 32 bits, posteriormente alterados nos modelos de 64 bits, passando a incluir mais 32 registradores de 64 bits, e armazenamento de dados no formato Big Endian. Sua ULA não é capaz de realizar unidades aritméticas de ponto flutuante e processamento paralelo. Seu modelo de processamento é baseado em recuperar dados da memória, manipulando-os nos registradores e guardando-os de volta na memória. Existem poucas instruções, além do load e store, que manipulam a memória diretamente. Um dos registradores dos PowerPCs é o PC, Program Counter, também conhecido como IAR, Instruction Address Register, ou NIP, Next Instruction Pointer, responsável por guardar o endereço de instrução em execução atual. Ao passo que cada instrução é executada, o Program Counter aumenta seu valor guardado em 1. Também pode ser visto os registradores LR, Link Register, CR, Condition Register, e em algumas CPUs PowerPC existem os FPRs, Floating Point Register, que são registradores de ponto flutuante. Todos os processadores PowerPC até hoje têm suporte de hardware para o acesso a integers de 32 bits não alinhadas, com baixa perda de performance. Por outro lado, ainda falta suporte de hardware para acessos de floating point não alinhados de 64 bits, jogando uma exceção, caso isso seja colocado. Lembrando que realizar alinhamento em software é muito mais lento do que em hardware. E agora, se observarmos o Z01, o processador da disciplina do INSPER, veremos que ele possui somente dois registradores, A e D. Quanto aos seus mnemônicos, são dos tipos LEAW, MOVEW, ADW, SUBW, RSUBW, INCW, DECW, NOTW, NEGW, ENDW, ORW, JMP, JE, JNE, JG, JGE, JL, JLE e NOPE. Nos PowerPCs, os mnemônicos são LI, ADIS, B, BL, BLR, LWZ, LWZU, STW, AD, ADI, MUW, CMP e BLT. As instruções do Z01 da disciplina são de 18 bits, enquanto nos PowerPCs são de 32 bits.
No Z01, as instruções podem ser de dois tipos, do tipo A ou do tipo C. Do tipo A são palavras a serem transferidas no registrador A, com o bit mais significativo de valor 0 e o segundo não importando. O restante é uma palavra de 16 bits. Já os do tipo C têm um bit no mais significativo e indicam uma ação a ser executada pela CPU. As instruções dos PowerPC são identificadas por letras também. Porém, se diferem quanto ao campo de instrução, que podem ocupar mais de uma sequência contígua de bits, sendo de 15 tipos diferentes. I, B, SC, D, DS, X, XL, XFX, XFL, XS, X0, A, M, MD e MDS. Certo. Agora, partindo para a parte de software dessa apresentação, o código a seguir é uma implementação em assembly do PowerPC de um Hello World. Como a gente pode ver, esse programa foi escrito em 2012 por Mark Durocher e, por estar sob licença MIT, eu posso comentar e alterar esse código. Certo. Partindo por primeira instrução carregada depois da linha main, a gente pode notar que ele carrega o valor do link register no registrador 27. Logo depois, ele carrega a primeira metade do valor do endereço de zone, que está lá embaixo, de 32 bits no registrador D. Logo depois, ele coloca no registrador 3 a soma entre o registrador 3, a primeira metade, como a gente viu lá em cima, e a metade final, totalizando assim 32 bits. Ele concatena 16 com 16. E logo depois ele chama a subrotina puts, da libc. Logo depois ele coloca no link register o valor do registrador 27 e move a constante 111 como valor do registrador 3. E para terminar a rotina desse subprograma de Hello World, ele aciona o comando BLR, que é Branch to Link Register. Certo, e depois, para finalizar, ele acessa uma memória com permissão de escrita, ou seja, para ele poder escrever, e não dar exceção. E depois ele alinha a próxima variável ou instrução em um byte múltiplo de 2, sendo usado para otimizar o posicionamento das estruturas na memória. Agora falando da tag zone, que é chamada lá em cima, ela passa como variável a string bonjour, que significa hello world em francês. Muito provavelmente porque o autor é francês. Certo. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que tenha gostado.